Como criar resiliência e nunca parar de estudar. Nesse vídeo eu vou trazer na prática para você duas experiências que eu tive de vida ao longo da minha trajetória de concurseiro que funcionou comigo e vai funcionar com você. Eu vou trazer aqui a questão quando meu pai veio a óbito, eu estava estudando muito, e quando mamãe descobriu que estava com câncer, beleza? O que você tem que fazer? E o que eu fiz que você pode adotar aí na prática nos seus estudos? Primeiro ponto, você tem que entender que na sua trajetória de concurseiro, dificilmente não irá acontecer várias coisas erradas. Inclusive, acontecem mais coisas erradas do que coisas certas. Como assim, Alexandre? Aí vai ser muito pessimista. Não é ser muito pessimista, é ser realista. Então, primeiro você vai programar o seu cérebro. Se você ainda não fez isso ainda, eu recomendo que você faça a partir de hoje. Você vai programar o seu cérebro nesse sentido. Na minha trajetória irão acontecer mais coisas ruins do que coisas boas. Isso é fato. Dados estatísticos. Se você pegar a vida de um aprovado em concurso público, independente do concurso que ele foi aprovado, você vai verificar com ele ou com ela que aconteceram mais coisas erradas, mais coisas ruins do que coisas boas. Esse é o primeiro ponto. Programando o seu cérebro, você irá continuar os seus estudos sendo super otimista, pedindo ali a sua espiritualidade ali, que não venha acontecer coisas ruins na sua trajetória e vida que segue, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, agora o caso específico quando meu pai veio a óbito. Nessa ocasião, eu tive que de imediato entender o que significa você tomar uma cacetada da vida, ir para a lona e rapidamente você se levantar. Eu tive que começar a estudar sobre isso, começar a entender emocionalmente o que significa isso, ok? E eu, estudando, pesquisando, eu descobri que, primeiro, eu li em algum lugar seguinte situação, O sujeito, ele comparava a vida como uma luta no ringue, Quando o sujeito entra ali para lutar o MMA, o adversário dele dá uma cacetada nele, ele vai para a lona, naquela fração de segundos ali, de 0 a 5 segundos, é que vai determinar o seu destino. Vou repetir, naquela fração de 5 segundos ali, quando o seu adversário, nesse caso é a vida, ela te jogar na lona, a fração de 0 a 5 segundos que vai determinar o seu futuro. Isso aqui é muito importante, pessoal, mas é muito importante, entenda isso. Vamos lá, Alexandre, explique isso daí melhor. Aconteceu o problema, o fato. Meu pai veio a óbito. Naquela fração ali de 5 segundos que eu recebi a notícia, eu lembro que eu estava no quartel, eu era militar, eu era sargento do exército, e por volta ali de 9, 10 horas da manhã eu recebi aquela notícia. Então, quando eu recebi aquela notícia, aquela fração de 5 segundos ali de como é que eu iria agir de acordo com aquela notícia, que fez toda a diferença no meu futuro. Então, rapidamente, eu travei eu segurei o meu controle mental, eu segurei o meu controle emocional e falei para mim mesmo: Alexandre, para todo problema existe uma solução.
E todo problema, ele provavelmente vem grávido de uma solução. Quando eu mandei essas duas informações para o meu cérebro, eu comecei a achar as soluções para aquela tragédia, para aquele desastre. Estava estudando muito, queria muito os concursos que estavam por vir. Tinha a questão emocional da minha família, sobretudo da minha mãe. Tinha a minha questão emocional e eu tinha que dar esse jeito. Então, essa fração de 5 segundos que eu rapidamente, ao invés de me arrebentar ali com aquela notícia, eu alimentei o personagem que está dentro de mim. Que nós temos dois tipos de personagem dentro de nós. O primeiro personagem é aquele personagem do medo, é o personagem da dúvida, é o chamado personagem ruim. E nós temos o segundo personagem, que é o chamado personagem bom, que é o personagem da solução, é o personagem da coragem, é o personagem da força. Aí você tem que verificar qual é o personagem que você vai alimentar nesse momento. Você recebeu a notícia ruim, você vai alimentar o primeiro personagem ou o segundo personagem? Eu ali, inconscientemente, resolvi, ali naquela fração de 5 segundos que eu recebi aquela notícia, eu resolvi alimentar o segundo personagem, que é o personagem da força, da coragem, da solução dos problemas, que é o personagem bom que nós temos. Não tem jeito. Todo ser humano, ele tem 2 personagens dentro dele. Entenda isso. Você tem 2 personagens dentro de você. Ok? O personagem que você alimentar mais será o personagem que ficará de pé. Ok? É esse que ficará de pé. Se você alimentar mais o primeiro personagem, que é o medo, a dúvida, o luto, aquela coisa toda, é esse que vai ficar de pé. Então, qual é o personagem que vai predominar na sua vida? Você vai ter que escolher a partir de agora. Então, já dei 2 dicas aqui valiosíssimas para você. A primeira dica é a questão da fração dos 5 primeiros segundos. Tem gente que é a fração dos 10 primeiros segundos, 15 primeiros segundos, mas são os primeiros segundos. Essa é a primeira dica. Qual é a reação que você vai ter? E a segunda dica valiosíssima aqui é qual é o personagem que você vai alimentar nessa fração ali de 5, 10 ou 15 segundos. Isso é fundamental para você desenvolver resiliência nos seus estudos, ok? Então, naquele fato, eu resolvi, naquele período de tempo ali, alimentar o segundo personagem. Começaram a vir as ideias, o que eu deveria fazer naquele momento. Controlei as minhas emoções, eu percebi que a morte é uma coisa natural, isso vai acontecer. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai pagar tributo pro resto da vida e vai morrer. A gente só tem essas 2 certezas na vida. De resto, a gente não tem certeza nenhuma. Comecei a entender que existem pessoas que ficam de luto durante 5 dias, a outra fica 1 ano e a outra fica eternamente de luto, morre junto com a pessoa. E eu comecei a escolher, vamos lá, eu quero ficar de luto 5 dias, 10 dias ou eternamente. Comecei a entender que meu pai, ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, que chegou ali o momento dele, ok? Eu comecei a entender que como nós, aqui em casa, a gente acredita na Bíblia, que a morte, ela é o início de uma segunda vida, que cabe a gente, quando nós estivermos vivos, se a gente, isso segundo a Bíblia, aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós teremos a eternidade. Enfim, eu comecei a direcionar o meu cérebro, a minha mente, na medida que veio aquela notícia complicada, aquela tragédia, eu comecei a alimentar minha mente de como eu iria resolver o problema e não mergulhar no problema. Beleza? Então essas são as primeiras dicas importantíssimas desse vídeo aqui.
ok? Como você vai desenvolver resiliência nos seus estudos e nunca vai desistir, nunca vai parar de estudar. Você não vai ficar pelo meio do caminho, você vai até o final. Então, primeiro você vai entender que tem essa fração ali dos 5, 10, 15 primeiros segundos que vão fazer toda a diferença. E segundo qual é o personagem dentro de você que você vai alimentar, beleza? Conclusão disso, resultado disso, fui lá, enterrei papai junto com a minha família, confortei a minha família, né? Usei o meu lado espiritual ao meu favor, ok? Né? Pedi a Deus que confortasse meu coração e tudo mais, confortasse o coração da minha mãe, da minha irmã e tudo mais, e vida que segue, que eu não iria parar de estudar. Saí do enterro, cheguei em casa, fui fazer questões. Como assim, Alexandre? Que isso? Você não tem sentimento? Lógico que eu tenho sentimento, eu sou ser humano. Mas eu resolvi alimentar o segundo personagem que está dentro de mim, que eu falei para vocês no início do vídeo. E eu entendi inconscientemente, depois eu vi que isso tem em livros e tudo mais, tem até pesquisas em relação a isso, que os primeiros segundos, quando você recebe uma notícia ruim, a forma como você vai se comportar, vão fazer toda a diferença no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, quiçá o resto da sua vida. Foi segundo fato que aconteceu comigo. Descobrimos que mamãe estava com câncer. Eu falei, bem, câncer é uma doença que machuca muito, dói muito. Vamos lá, o que significa essa doença? Mesma coisa, né? Eu utilizei essas duas primeiras dicas que eu dei para você aqui e também desenvolvi ali o atributo de pegar uma notícia ruim e transformar essa notícia em algo ao meu favor e em algo ao favor de quem estava à minha volta. Recapitulando, eu desenvolvi o atributo de transformar algo ruim em algo bom. Por exemplo, quando você vê um lixo na rua, você fala que aquilo dali é uma coisa ruim, né? É um objeto ruim, que não serve de nada. Isso é porque você não tem visão. O cara que tem visão, quando ele pega um lixo, ele recicla aquele lixo e ele transforma aquele lixo em coisa boa, inclusive ele ganha muito dinheiro com o lixo, reciclando o lixo. E inconscientemente eu desenvolvi esse atributo. Eu falei assim, por detrás de todo problema vem grávido de uma solução. Por detrás de todas as coisas boas, né? Atrás do muro das coisas ruins, atrás desse muro tem uma coisa boa. Então eu comecei a pensar dessa forma. Eu comecei a direcionar as minhas emoções, eu comecei a direcionar o meu cérebro nesse sentido. Opa, tem uma coisa boa aqui nesse problema. Por mais que seja uma tragédia, existe um ensinamento nesse problema, ok? Para melhorar ainda mais aqui, né, o nosso aprendizado. Então, tem uma coisa boa e tem muitos ensinamentos por detrás de todos os problemas. A partir dali, eu falei, opa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Fui lá, confortei ela, expliquei ela o que nós iríamos fazer, que ela iria ficar curada e tudo mais. Começamos o tratamento. Quando eu ia até o hospital com ela, eu levava o meu material. Se fosse o outro, iria ir chorando, continuar lá chorando, aí ia levar, né, mais notícias ruins ainda para o paciente ali. Eu resolvi fazer diferente. Eu transformei um ambiente num ambiente agradável para ela, ok? E eu comecei a falar para ela quais eram os ensinamentos que aquela notícia ruim, aquela tragédia iria trazer para o nosso futuro. Que muitas das vezes, para nós tomarmos posse de algo lá na frente, né,
Deus primeiro prepara a gente precisa primeiro se preparar para aquilo dali, porque para a gente ter acesso a algo lá na frente, a gente tem que estar num nível emocional, espiritual e mental que às vezes nós não estamos agora. Então, às vezes, a gente vai ter que passar por certos tipos de problema para quando chegar aquele algo novo lá na frente, nós estarmos super, hiper, mega preparados. Então, a terceira dica boa aqui desse vídeo, em relação a como desenvolver resiliência e nunca parar de estudar até você atingir o seu alvo, é você olhar para o problema da seguinte forma: todo problema vem grávido de uma solução. Todo problema ele tem algo bom por detrás dele. Todo problema tem vários ensinamentos, né, por detrás dele. Basta nós olharmos com outra visão e enxergarmos quais são os ensinamentos que estão por detrás daquele problema. Se você conseguir anotar isso no papel e anotar isso na sua cabeça, essas 3 dicas que eu dei aqui, valiosíssimas, que eu, na prática, desenvolvi, e que se você desenvolver no seu dia a dia, esse seu processo de estudos, ele será menos difícil. Por quê? Porque não tem jeito. Geralmente, ainda mais se for um concurso pesado que você esteja estudando, aquele concurso de longo prazo, que tem concurso que é de médio prazo e tem concurso que é de longo prazo. Se você estiver estudando com um concurso de longo prazo, então, essas dicas são valiosíssimas. Por quê? Porque, estatisticamente, a maioria das pessoas que desistem de estudar é porque elas não desenvolveram o atributo chamado resiliência. Elas não conseguiram desenvolver. E eu estou trazendo para vocês aqui 3 técnicas infalíveis que deram certo comigo e também irá dar certo com você. Então, recapitulando as 3 técnicas. Antes disso, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no meu canal, né? E também você começar a me seguir lá no meu Instagram, @profportuguesalias Soares. Eu convido você a me seguir lá no meu Instagram, porque toda semana eu venho disponibilizando conteúdos gratuitos e relevantes. E eu acabei de lançar um livro que está ajudando muitos concurseiros, chamado Concurso Público Vai Mudar a Sua Vida, que ali, nesse livro, eu ensino, né, técnicas de estudos e também eu conto a minha bibliografia, né? Esse livro vai ser uma ótima ferramenta que será uma grande aliada para você nos seus estudos, beleza? Então vamos lá, recapitulando aqui as 3 dicas infalíveis. Primeiro de tudo, você vai programar o seu cérebro no seguinte sentido: nessa caminhada, nessa jornada, como o concurso público é um projeto de vida de médio a longo prazo, nessa caminhada, mais coisas ruins irão acontecer do que coisas boas. Você vai programar o seu cérebro nesse sentido. Isso não é pessimismo, isso é realidade. Isso é realidade, não é pessimismo. Não há nada mais otimista do que você entender que a vida é assim e ponto final. A vida é assim e ponto final. Foi para Joãozinho que passou no concurso que você quer passar, foi para Mariazinha que passou no concurso que você quer passar, e não vai ser diferente com você. Então irão dar mais coisas erradas do que coisas certas na sua vida. Se você está esperando ao contrário, você vai se arrebentar, vai para a tarja preta e vai ficar morando num psicólogo, num psiquiatra e na terapia. Certo? Programou o seu cérebro, você vai entender que quando vierem as notícias ruins, os acontecimentos ruins, os fatos ruins, aqueles 5, 10, 15 primeiros segundos que você receber aquela notícia, irão fazer toda a diferença no seu futuro.
como você vai se portar nesses primeiros segundos que você recebe aquela notícia, como você vai trabalhar a sua mente, o seu cérebro nesses primeiros segundos, irão fazer toda a diferença no seu futuro. E terceira e última dica é: quem é que você vai alimentar dentro de você aí? O seu personagem ruim ou o seu personagem bom? Entenda que todos têm dois personagens dentro de você. Um personagem ruim, que é o personagem do medo em excesso, da dúvida, do eu não vou conseguir, é o personagem que te deixa fraco. E você tem um segundo personagem, que é o personagem da força, é o personagem da coragem, é o personagem que parte para cima, é o personagem que não vê dificuldades, né? Só olha para a solução, não olha para o problema. Então, quem é que você vai alimentar nesses primeiros segundos que você receber essas notícias ruins aí? Quem é que você vai alimentar? Quem você alimentar mais é que vai prevalecer. Se você entender esse vídeo aqui, assista ele quantas vezes forem necessárias. Você vai criar o atributo chamado resiliência. E você não vai desistir em hipótese alguma, a não ser se tiver uma condicional que impeça você a fazer o concurso público. Só se acontecer isso. Por exemplo, você vai fazer um concurso para segurança pública, você perdeu uma perna. Aí não tem vagas para PCD. Aí não tem jeito. Só se acontecer isso. Se não acontecer nenhum tipo de condicional que impeça você de prosseguir no seu certame, você não vai desistir, em hipótese alguma, se você aplicar essas técnicas que eu apliquei na minha vida, né, de concurseiro. Eu trouxe dois fatos concretos ao extremo aqui, que é a questão de morte e que é a questão de doença grave. Então, eu trouxe dois extremos aqui que eu apliquei, que funcionou comigo. Então, além desses dois extremos, não tem outro mais grave a meu ver. Então, se você aplicar em outros problemas que surgem, que sejam com a intensidade menor do que essa, meu amigo, você vai arrebentar, você vai superar esse problema. Se você está passando por um problema agora dificílimo na sua vida aí, que está fazendo você estar sugando suas energias, que está fazendo você quase desistir de estudar para concurso, escreve aqui abaixo, né? Alexandre, eu sou essa pessoa, eu estou passando por um problema muito grave e esse vídeo seu foi um remédio que eu estava precisando para curar o meu problema. E eu vou aplicar essas dicas que você deu aqui, vou desenvolver, né? Eu vou fazer um exercício para desenvolver o atributo da resiliência e eu vou superar esse problema que eu estou passando aqui com essas dicas que você acabou de dar. Escreve aqui abaixo que eu quero te conhecer. E é isso. Para cima deles com força, boas energias. Eu faço voto de saúde, de paz e de prosperidade para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.